Para o item 59, a pedido de sustentação oral, já está presente na nossa sessão doutora Mariana Bin. Seja bem-vinda, doutora Mariana. Passaremos, então, a palavra para o conselheiro relator, depois retorna a doutora Mariana. Cumprimento também a doutora Mariana Bin, ilustre defensora, e passo ao breve relatório do item 59, que trata de recursos ordinários interpostos por DCT Tecnologia e Serviços Limitada e Amarildo Duzzi Moraes, prefeito municipal de Vargem Grande do Sul, contra acórdão da primeira Câmara que julgou irregulares concorrência e contrato celebrado entre a prefeitura e a empresa recorrente, objetivando a outorga de concessão em regime de empreitada integral para implantação, operação e consequente exploração de estacionamento rotativo remunerado de veículos automotivos, através de equipamentos e sistemas eletrônicos em locais específicos, bem como implantação e manutenção da sinalização vertical e horizontal. Segundo o dispositivo do voto condutor, impediram o beneplácito desta Corte a ausência de justificativas para o quantitativo de vagas estipulado em logradouros públicos. B, a inexistência de estudos sobre os custos envolvidos na realização do objeto, sem a comprovação de que os valores do contrato de concessão eram inadequadas e que atendiam o artigo 43, inciso 4 da Lei de Licitações. E o C, a falta de clareza na descrição do objeto. O Ministério Público de Contas teve vista regimental e SDG se manifestou pelo desprovimento do recurso. Ouço a doutora Mariana. Com a palavra, a doutora Mariana, pelo prazo regimental de 15 minutos. Excelentíssima senhora presidente, doutora Cristiana de Castro Moraes, excelentíssimo senhor relator, doutor Sidney Beraldo, demais conselheiros que compõem o pleno desta corte, doutor representante do Ministério Público, doutor Tiago, excelentíssimo secretário-diretor-geral e a todos que nos acompanham, um bom dia. Conforme relatado e delimitado por Vossa Excelência, verifica-se que a decisão de irregularidade imposta em face da concorrência pública 1 de 2011 e seu decorrente contrato recaiu essencialmente em face das questões atinentes à delimitação da previsão de quantitativos de vagas de estacionamento que seriam tuteladas por meio da outorga, que teriam sido em relação às quais não teriam sido dispostos no edital os estudos prévios que chegaram à conclusão, tanto no que concerne a quantidade de vagas, quanto no que se refere à delimitação e tamanho das mesmas, bem como em relação a uma suposta ausência de demonstração de vantajosidade da licitação e uma suposta falta de clareza do edital no que concerne a descrição da metodologia a ser empregada em relação à metodologia da utilização de zona azul, se por meio de tickets eletrônicos ou através de talonários convencionais. O que restaria, de certa forma, sacramentado pelo fato de apenas uma empresa haver participado do certame. Nesse sentido, Excelência, creio que o primeiro ponto a ser ressaltado refere-se à ausência de qualquer viés de irregularidade ou mesmo desídia da parte da administração no que se refere às ações que deveriam ser implementadas para garantir a competitividade do certame. Como comprovado nos autos, foram observados todos os prazos e regras dispostas na Lei de Licitações e Contratos Administrativos para que houvesse ampla divulgação do certame. Assim como também o edital se mostrava claro quanto à descrição e delimitação do objeto a ser executado, inclusive no que se refere a essa metodologia de zona azul a ser utilizada, conforme mais adiante explanarei. Contando ainda com o estabelecimento de requisitos de qualificação técnicas de menor complexidade possível, o que, inclusive, restou observado no próprio voto recorrido, na oportunidade em que foi rechaçada um dos apontamentos da fiscalização, justamente por haver concluído a relatora, que não haveria que se falar em ausência
restritividade e que as cláusulas editalícias estavam indo justamente para possibilitar ampla competitividade do certame, uma vez que não foram previstos nem percentual mínimo a ser comprovado em relação à prova de execução do objeto pela licitante, tampouco houve exigência de prova de capacidade técnico-profissional, tudo no sentido de convergir que a administração pretendia realmente trazer para o certame o maior número de interessados possível. Sendo claro, portanto, que a participação de apenas uma licitante na disputa, apesar de não ser desejado, além de não se constituir de maneira alguma impeditivo para o segmento da licitação, não poderia ser inferido como um pressuposto de regularidade, como infelizmente parece ter havido aqui no presente caso, uma vez que, com relação a todos os pontos que foram levados para inferir a irregularidade, foi sopesado esse fato de apenas uma empresa ter participado do certame. Da mesma forma se diga com relação à delimitação das vagas e espaços abrangidos pelo sistema de estacionamento rotativo e identificação das vias públicas que expressariam maior representatividade das demandas por estacionamento. Isto porque, conforme também comprovado nos autos pela administração, tal estabelecimento não ocorreu de forma destemida ou mesmo por meio de elementos subjetivos utilizados pela administração, mas sim tiveram como pressuposto o anterior Decreto Municipal 3.080 de 2011, que foi editado e confeccionado com o apoio técnico da Engenharia de Tráfego do município, e que, acima de tudo, teve o fito de, mais especificamente, de atualização de dados já existentes, pois, como também demonstrado a Vossas Excelências, o sistema de estacionamento rotativo de Vargem Grande do Sul já se encontrava implantado muito antes do advento deste certame, sendo natural e até esperado que tanto o estabelecimento das vagas quanto a delimitação dos espaços, no que se refere a quantitativos, no que se refere a tamanho de vagas, no que se refere a locais de sua colocação e valores praticados, que serviriam, por sua vez, com base para a definição dos preços e definição do percentual mínimo de retorno a ser colocado para a administração, seguissem esses critérios já anteriormente definidos e que já vinham sendo praticados no âmbito do município, tratando-se, portanto, de situações fáticas já impostas, em relação às quais necessariamente a administração deveria se balizar, e assim o fez, apenas promovendo atualizações ou pontuais novas exclusões ou inclusões de acordo com a dinâmica de modificação do trânsito local havida por consequência do decurso do tempo. Ademais, Excelência, não seria demasiado sopesar que, havendo expressa disposição no Código de Trânsito brasileiro, outorgando ao município a competência de dispor e administrar a sua política local de operacionalização de trânsito, no âmbito do qual, logicamente, inclui-se a instituição de um estacionamento rotativo, e sendo incontroversa a legalidade da opção de terceirização desses referidos serviços, que não são uma atividade finalística da administração, lógico que mediante a precedência de regular certame licitatório, como efetivamente aqui ocorreu, com todo o respeito devido, entendo que, uma vez que havia precedência de estudos dando conta que essa era a solução mais adequada, em detrimento de uma prestação direta de serviços, até porque já havia um histórico exposto na defesa e no recurso, no sentido de que essa solução não havia dado certo no município de Vargem Grande, patente estaria a demonstração da vantajosidade da contratação, que não precisaria ser minuciosamente exposta no instrumento convocatório, mas que já estaria inferida pela administração, eis que derivado do seu próprio poder discricionário. Inclusive, assim já fora decidido no âmbito desta corte. A exemplo que dou da apreciação dos autos do expediente TC 40.902.02608, que também teve por objeto a análise de concorrência e decorrente contrato para exploração de estacionamento rotativo no município de Santo André, e no âmbito do qual, justamente diante da verificação de que se tratava da continuidade de uma solução de gerenciamento de trânsito já implantada no município, tendo sido objeto apenas de atualizações e implantação de novas áreas
igualmente por decorrência de uma dinâmica do tempo, de uma modificação de estrutura de trânsito. Sequer, no caso desse julgamento, sequer houveram contestações quanto aos critérios de definição de áreas e preços definidos, sendo a matéria objeto de, inclusive, de um sumário julgamento de regularidade, conforme pode ser inferido do conteúdo desse próprio referido voto. No mesmo passo, se diga em relação à análise da concorrência e contrato, também de idêntico objeto, promovido no âmbito do município de Santa Bárbara do Oeste, abrigadas no expediente TC 1758-003-14, cujo julgamento, inclusive, não muito antigo, datado de 11 de fevereiro de 2020 e de relatoria do excelentíssimo conselheiro, Dr. Antônio Roxitadini, concluiu, e não obstante haver sido registrada a participação de apenas uma empresa também, e, não obstante a verificação de que havia sido consignada uma exigência de qualificação técnica que previa que a licitante comprovasse experiência anterior em relação a todas as atividades que estavam abarcadas na contratação, por outro lado, verificando-se a previsão normativa local acerca da possibilidade de implantação desses estacionamentos, bem como prévia definição acerca de parâmetros e preços que foram utilizados para balizar as propostas, igualmente foi o certame e o contrato objeto de julgamento regular por essa Corte. Por fim, Excelência, quanto aos critérios de definição de forma de prestação de serviços e compatibilidade de preços, mais uma vez, cumpre ressaltar que o instrumento convocatório era claro ao estabelecer a previsão de utilização de tecnologia tanto de impressão de tickets para os estacionamentos rotativos, quanto a utilização de talonários convencionais, que se dariam de acordo com a necessidade e características de cada região, que inclusive possuíam usuários com naturezas distintas, que poderiam operacionalizar muito melhor e se familiarizar muito melhor com uma sistemática em detrimento da outra. Não havendo que se falar qualquer possibilidade de haver dúvida em relação ao edital, pois era possível a todo e qualquer licitante inferir que deveria a mesma balizar a sua proposta e estar preparada para a utilização e oferta de ambas as sistemáticas, sem qualquer prejuízo de compreensão, tanto que, não à toa, o edital, mesmo tendo sido objeto de amplo alcance de publicação, não foi alvo de nenhuma impugnação, representação ou mesmo dúvida da parte dos licitantes. Da mesma forma, dizendo-se em relação aos parâmetros de preço utilizados, que, como dito, teve como elemento de sua formação a própria situação já vivenciada pelo município, que já possui implantado estacionamento rotativo e que, uma vez tendo definido o percentual mínimo a ser devolvido por parte das licitantes, concluiu óbvia a compatibilidade da oferta da empresa vencedora, uma vez que essa se mostrava em percentual maior do que o mínimo definido pelo edital. E, por fim, Excelência, tenho a concluir que tanto se mostra possível a instituição de parâmetros com base em preços já praticados pela administração, que atualmente opera em plena vigência a Instrução Normativa número 73 de 2020 do Ministério da Economia, que é expressa em seu texto ao possibilitar a utilização de referido balizador com preços já praticados pela administração como um elemento de pesquisa de preço para balizar a aquisição de bens e serviços gerais no âmbito da administração pública federal, razão pelo qual entendo não haver, diante da regularidade do todo verificado na licitação, entendo não haver óbice para que esse entendimento seja aplicado aqui para concluir a regularidade e a possibilidade de reversão do julgado. Por todo esse exposto, Excelência, finalizando a minha explanação e apelando pela sempre presente temperança e bom senso nas decisões de sua lavra, pugno em nome do senhor Amarildo, que inclusive atualmente é o prefeito do município de Vargem Grande do Sul, pelo provimento do recurso interposto. Agradeço a atenção e... Cumprimento a doutora Mariana. Cumprimento a doutora Mariana, defesa proferida. Retorno a palavra ao conselheiro relator.
Também cumprimento mais uma vez a doutora Mariana e retiro de pauta o processo para analisar os argumentos aqui trazidos. Novamente, agradeço a doutora Mariana a presença na nossa sessão. Uma boa tarde, doutora Mariana.